Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero render graças ao Senhor por mais essa oportunidade. Quero dizer para os irmãos que é um motivo de grande alegria estar na presença do Senhor. Esses 2 dias foi maravilhoso. Domingo, segunda-feira, hoje de novo. Deus, assim, tem feito, assim, maravilha na minha vida. Eu tenho muito que agradecer a Deus, né? Porque Deus é bom. Ontem a gente foi para o monte. Hoje a gente foi ali para a catedral. Foi tremendo o que Deus fez naquele lugar. Eu quero deixar aqui a palavra, né? Para nossa reflexão. Eu meditei nela de manhã, lá no meu serviço. E eu quero meditar de novo, porque Deus falou muito comigo dentro da palavra. E eu quero também deixar algo da parte do Senhor, né? Que o Senhor falou muito ao meu coração. Era para mim ter deixado mais cedo, mas como eu tive que ir para a igreja, aí não teve como. Mas a hora que você ouvir, você vai receber de Deus, porque Deus é fiel. Continue compartilhando, dando seu joinha e recebendo da parte do Senhor, amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor, Pai. Nesta hora de hoje eu quero render graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Quero agradecer e dizer para Ti que é motivo de alegria, Senhor, estar na Tua presença, fazer a Tua vontade. E que o Senhor venha nos levantar a cada dia, Senhor, mais firme e forte na Tua presença. Pai, eu quero render graças a Ti. Te louvar, bendizer ao Senhor por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. O versículo que eu li de manhã, ele tem uma linguagem bem diferente dessa daqui. Mesmo livro de Romanos, Deus falou muito comigo, né? Nessa palavra, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz assim: Que diremos, pois, que fala sobre Abraão, e aqui fala assim, Abraão, contexto, Abraão justificado pela fé. E lá já fala bem diferente, né, o contexto, né? E aqui fala que Abraão é justificado pela fé. Que diramos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Aleluia. Glória a Deus. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justo. Aleluia, glória a Deus. Então, como eu falei de manhã, né? Abraão, ele não foi justificado pelas ações que ele fez, pela a obra que ele fez na terra, mas sim pela fé. É tanto que ele é chamado o pai da fé, né? Aleluia. É um dos servos do Senhor, a qual teve uma fé tão grandiosa em Deus, que foi justificado, né, pela fé. Aleluia. E o versículo 4 diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justo. Aleluia. Assim também Davi declarou: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujo maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, ou seja, esquecido, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, ou seja, Deus perdoa, né? Deus não cobra, aleluia, Deus perdoa os pecados quando a pessoa confia, quando a pessoa crê, como eu falei de manhã. Mas por que, irmã, que você está lendo de novo o mesmo capítulo, o mesmo versículo? Porque Deus falou muito comigo dentro dessa palavra, né? Aleluia. E eu quero falar algumas coisas aqui que o Senhor colocou em meu coração dentro dessa palavra.
Aleluia. Aqui versículo 9 ele fala: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão, e creu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Aleluia. Porque naquela época, né, tinha essa aliança que Deus fez com ele, com o povo dele, que tinha que ser, quando nascesse a criança, eles faziam aquela circuncisão, né, que todo mundo conhece essa palavra aí, que eles faziam para ter uma aliança, era a aliança deles com Deus. Até aqueles que não eram hebreu ou israelitas, se fizesse essa incircuncisão, eles também, pela fé, né, ou seja, por aquele ato ali, eles também eram já um povo conhecido como o povo de Deus. E aqui no versículo 12 fala, e fosse pai da... Não, vou pular aqui para o versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Aleluia. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressões. Portanto, é pela fé que seja segundo a graça, a fim de que a promessa se seja firme a toda a posteridade, não somente a quem é dada. Aleluia, Jesus, glória a Deus, perdão. Da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual o pai de todos nós. Aleluia, glória a Deus. Como está escrito, por pai de multidões, nas nações te constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Então aqui Abraão creu tanto em Deus que o que não existia, ele tinha certeza que ia existir. Isso é chamada fé, né? Uma fé inabalável, a qual ele, sem ver, ele acreditou que Deus ia prover o cordeiro, né? Aleluia, glória a Deus. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de multidões, de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu
próprio corpo, já amordecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aleluia. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, aqui está falando que se nós também, essa fé não foi dada só para Abraão, mas também a nós. E não foi imputado só em Abraão, mas também nós, que se nós crermos naquele que ressurgiu dos mortos, ou seja, em Jesus, se nós crermos nele, nós também vamos ser justificados, já somos, né, justificados pela fé, tão somente como Abraão. E, amados, foi muito forte quando o Senhor estava falando comigo sobre essa palavra e ali Deus falava assim no meu coração, trouxe essa palavra para mim hoje à tarde e falava comigo sobre como eu tenho esperado muitas vezes no homem, no ser humano. Quando a gente fala homem, a Bíblia aqui, quando ela está falando homem, ela está falando sobre ser humano, homens e mulheres, né? Então, quando aí o Senhor falava no meu coração, filha, quando você colocar a tua fé em mim e esperar em mim, eu vou fazer. E eu fiquei assim, meu Deus, mas uma vez me foi dito que profeta não tem amigos. E o meu filho até estava, né, comigo na hora, ele disse que achou aquilo ali um absurdo. E aí eu fiquei assim, observando, e eu falei assim, mas como que não tem amigos se ela tem uma, se ela tá com uma pessoa? E aí, quando as pessoas saíram, aí ele falou, mas a senhora botou aquilo na cabeça, que a senhora não pode ter amigos? E como que a pessoa tem amigos? Quem já viu dizer? E aí eu trouxe à minha memória aquela palavra, né? E o Senhor começou a falar comigo sobre os profetas dele, né? Como Jeremias, ele não andou só. Jeremias tinha Baraque para ajudar ele. Deus falava com Jeremias e Baraque escrevia o que Deus falava. Deus também falou comigo sobre Elias, né? Aleluia. Que Elias, Davi teve como amigo uma aliança. A aliança de Davi primeiro foi com Deus, mas ele também teve uma aliança com Jonatas. Eles fizeram uma aliança de paz e amizade como irmãos, de tal forma que quando Saul quis matar Davi, quem foi que avisou para Davi? O próprio Jonas, o filho, né? Não deixou que o pai matasse o seu amigo, porque a aliança deles era muito mais profunda, né? Do que uma traição. E ainda existem pessoas assim na terra, nos dias de hoje, né? Basta que nós íamos orar. E Deus falou comigo também de Elias, né? Elias, ele teve também sucessores dele ali, né? Ou seja, discípulo, né? Elias teve 2 discípulos que andavam com ele. Primeiro ele teve aquele Geazim, né? Depois Deus mandou ele chamar Eliseu, a qual seria o sucessor, ou seja, qual que ficaria no lugar dele, né? E não se fala também, não vamos esquecer também de Josué, né? Josué, ele foi sucessor de Moisés, mas antes de Moisés chegar a morrer, ele já andava lado a lado com Caleb. E depois que Josué se foi, depois que Moisés se foi, que Moisés também teve
para estar ali com ele. O próprio irmão dele, Arão, né, esteve ali com ele o tempo todo. E Caleb e Josué, a amizade deles foi muito grande, foi muito além de uma simples amizade, mas uma amizade em Cristo Jesus, uma amizade, uma parceria ali, onde estava um, o outro estava ali, um ajudando o outro. Então, nos dias de hoje, meus amados irmãos, a gente também encontra pessoas assim, mas nós temos que fazer o quê? Orar e louvar a Deus. E dizer, Senhor, traga à existência aquilo que ainda não existe, né? Igual ele falou aqui na palavra, nós temos que crer, ter uma fé inabalável, de tal forma que nós vamos crer naquilo que ainda não existe. Porque quando Deus fala com a gente já tem que tomar posse, como eu tomo posse, que Deus vai trazer pessoas assim para andar comigo. Deus vai trazer pessoas para estar ali lado a lado em concordância, né? Tanto eu para abraçar essa pessoa, como essa pessoa para estar me abraçando. Em tudo que Deus colocar nas nossas mãos. Porque quando Abraão, ele não olhou para a idade dele. Quando Deus falou, você será pai de multidões, ele tomou posse. Ele podia muito bem dizer assim, como a gente fala muitas vezes, mas Senhor, olha a minha idade. Eu já estou de uma idade, como que o Senhor vai fazer? E não somente ele, mas também Sara. Sara já era uma mulher de 95 anos, Abraão com quase 100 anos. Mas para Deus não há limitações, para Deus não há limites, ele não põe limite, porque Deus é ilimitado. Ele é um Deus tão poderoso que está acima dos nossos questionamentos, né, das nossas dúvidas, está acima de tudo isso. A idade nossa é o de menos para Deus, né? E ele faz, né? E Abraão tomou posse de tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor falou para ele antes de acontecer. E mesmo ele vendo para a idade dele, ele creu, porque quem fez a promessa foi fiel para cumprir na vida de Abraão, amém? Então ele também vai fazer nas nossas vidas. E também eu quero, para finalizar aqui, né? E para deixar essa palavra para vocês, creia, meus amados irmãos. Creia que se Deus fez uma promessa a você, Ele é fiel para cumprir essa promessa, né? Que foi feita a você. Então, não duvide da grandeza do Senhor. Não duvide da promessa dEle na sua vida. E aqui no livro de Deuteronômio 32, capítulo 32, versículo 3, a partir do versículo 3, diz assim, porque apregoei o nome do Senhor, da grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, esse é o Deus que nós servimos, né? Justo e correto. E se ele te prometeu, ele é fiel para fazer se cumprir na sua vida, na minha vida, tudo que ele tem nos prometido, amém? Que nesta hora de hoje o Espírito Santo de Deus venha nos convencer, nos fortalecer, nos dar graça, nos dar sabedoria, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado. Tirar todo o cansaço, toda dúvida, né? Porque não tem sido fácil, nem para mim, nem para nenhum dos irmãos. E aonde a palavra do Senhor chegar, que nós sejamos renovados, sejamos fortalecidos. Eu senti a graça do Senhor ali no monte ontem e hoje ali na catedral. Tremendo o poder de Deus, né? Você glorificar e exaltar o Senhor, mesmo nas adversidades, mesmo nas lutas, porque não é fácil. O Senhor, nosso Deus, Ele vai fazer. Ele vai chamar a existência, porque Ele é um Deus que abre porta onde não há. Não há impedimento, não há nada que possa parar o nosso Deus. A única coisa que pode parar a promessa de Deus na tua vida é tu mesmo, quando você não crê no que Deus está falando. Quando você deixar de acreditar que o Senhor Ele faz. Aí o Senhor Ele não vai parar, mas Ele vai esperar você que se conscientizar do seu chamado, daquilo que o Senhor te prometeu. Então, persevere, meus amados irmãos, não desista. Leia a palavra, medite de dia e de noite na palavra do Senhor. Se você tem um tempo, tire um tempo para orar, ore, porque a oração vai te levantar, vai te fortalecer. E o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Aleluia, amém? Que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso. E Ele vai continuar
nos fortalecendo. E eu creio, eu tomei posse ali da vitória dos meus filhos naquela catedral hoje, tomei posse também na minha vitória e na sua vitória e nas promessas do Senhor na nossa vida, porque Ele fará se cumprir todos os dias da nossa vida, as promessas dEle. E no tempo oportuno, ou seja, no tempo certo, a mão do Senhor vai chamar a existência, vai colocar nas tuas mãos aquilo que Ele tem te prometido. Graça e paz, e que o Espírito Santo seja sempre conosco, em nome de Jesus. Tenha uma noite de excelência e descanse no Senhor, porque fiel é Ele para fazer grandes coisas na nossa vida.